E estamos começando mais um episódio aqui do Vivendo no Ártico. Eu sou Thiago Barreto e estou aqui hoje com meu sócio e co-host, Matheus Araújo. E aí, Matheus, sobre o que vamos falar hoje aqui? Thiago, hoje a gente vai falar sobre os principais pontos para você desenvolver em 4 áreas essenciais da sua empresa, sendo elas finanças, processos, marketing e, claro, pessoas. Perfeito. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, grande parceiro, eu queria falar com você que está nos ouvindo, nos assistindo, se for no YouTube, para se inscrever aqui no canal, curtir aqui no joinha e enviar para os amigos para cada vez mais a gente conseguir atingir mais pessoas aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Mas sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Alexandre. Valeu. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Você que é nosso parceiro, mas também é professor universitário, né, do curso de administração e vem impactando aqui os empreendedores de Natal e do Rio Grande do Norte, trazendo mais conhecimento, inovação e aplicação prática, né, para eles se desenvolverem e desenvolverem os seus negócios também. Seja muito bem-vinda. Valeu, cara. Obrigado. Essa missão é uma missão difícil, mas muito gratificante, que é a missão de você unir a academia com o mercado. Esse é o meu principal desafio desde que eu me formei. Todo mundo que fez administração, né? Matheus fez administração também, sabe que lá a gente está lá na faculdade e fica, meu Deus, como é que eu aplico isso na vida real? Em contrapartida, no empresário, o cara está lá na tentativa e erro, e sem o conhecimento teórico que vai embasar as soluções da empresa dele. Então, nosso desafio é esse, é na faculdade, na Universidade Federal, falar sobre o que o mercado, acontece no mercado real, e com o nosso cliente trazer embasamento teórico, trazer ferramentas, trazer assertividade. Perfeito. E você vem fazendo esse trabalho na faculdade, mas também na sua empresa para estar trazendo esse conhecimento para os empreendedores através da Escola do Empreendedor. O que é a Escola do Empreendedor, para quem não conhece ainda? Show de bola. Essa pergunta é bem para eu fazer o meu merchan aqui. Vamos fazer. Vou até olhar para a câmera, né? Porque o lance é o seguinte. Todo mundo conhece algum empreendedor que é muito bom. O cara é fera. Desde do negócio mais complexo até um negócio simples, como uma barbearia, como uma oficina, uma padaria que vocês, meu amigo, desde que eu era criancinha, eu ia pra casa, eu em casa ainda morando com meus pais, esse cara tem essa padaria, é o melhor pão da cidade, mas eu tô adulto, casei, saí de casa e a padaria do cara é do mesmo tamanho, a oficina do cara é do mesmo tamanho. É o melhor dentista da cidade, mas tem um dentista medíocre que tem uma clínica gigantesca e esse cara que é bom tem uma clínica pequenininha. Por que isso acontece? Porque normalmente nós somos ensinados a buscar habilidades técnicas. A gente sempre está buscando habilidade técnica, a gente está buscando como fazer. Então, nos exemplos que eu dei aqui, se eu sou dentista, eu vou buscar tudo que existir, se eu quiser crescer profissionalmente, tudo que existir. Eu vou fazer faculdade, pós-graduação, eu vou viajar, eu vou para congresso, tudo sobre a odontologia. Só que na hora que você vai montar a sua clínica, ou na hora que você vai montar o seu negócio, qualquer outra coisa, aquele conhecimento técnico não é suficiente. Você precisa desenvolver conhecimentos de habilidades gerenciais. E aí é aqui que entra a Escola do Empreendedor. Há um bom tempo, eu fiz uma pesquisa lá no mestrado, quando eu fazia mestrado, né? E a pergunta era, por que as empresas quebram? Por que algumas empresas dão certo e outras não? O que tem nesse empreendedor? Será que é sexo? Será que é idade? Será que é se tinha grana, se não tinha? A família ajudava ou não ajudava? O que fazia isso acontecer? E aí, depois de muito procurar, a gente viu que não existia nenhuma convergência entre os empreendedores que davam certo e os que quebravam. Na verdade, eram totalmente diferentes. Alguns quebravam e eram de um jeito, outros quebravam e eram de outro. E a gente começou a olhar por outro viés, que é o viés que ele fazia dentro da empresa dele. E a gente percebeu que esses que cresciam eram pessoas que procuravam muito habilidades gerenciais. E os que quebravam ou existiam, mas assim, como eu falei da história da padaria, meio capenga ali, eram aqueles que investiam só na habilidade técnica. Então, ele era muito bom no que fazia, mas ele não sabia sobre finanças, sobre marketing, sobre processo, sobre pessoas. Então, ele tinha um grande produto, mas não tinha um grande negócio. Aí, a gente criou, então, a mentoria da Escola do Empreendedor, que tinha o objetivo de pegar aquele cara que é bom na habilidade técnica e fazer ele ser incrível na habilidade gerencial. Essa é a nossa... Até para conseguir expandir e crescer o seu negócio, né? Exato. Exatamente para isso, para que ele consiga se sustentar, quer dizer, chegar num nível ali de equilíbrio e depois ele conseguir expandir o negócio. Nessa perspectiva. A gente sempre fala que a carreira do empreendedor ela tem 5 fases. Começa com a idealização, o cara está com a ideia na cabeça, não sabe muito o que vai fazer, está pesquisando, aí ele começa a concretizar aquilo, começa a colocar aquilo no papel. Depois ele vai para a aplicação, então ele aplica mesmo, abre o negócio, abre a empresa, e até aí todo mundo consegue ir. Porque o que precisa? Habilidade técnica. Eu preciso saber sobre o assunto, sobre o meu negócio.
Só que aí chega no momento que a empresa precisa se equilibrar, precisa entrar num ponto de equilíbrio, e depois ela precisa passar por um ciclo de crescimento. Aí aqui, ou você entende negócio mesmo, empresas, ou então você vai ficar, ou vai quebrar ou vai ficar estável para sempre. Então essa é a ideia, passar pela ampliação. Mas no dia a dia, todo mundo acha que entende 100% de negócio e às vezes quer dar pitaco no negócio dos outros sem entender de fato como é que funciona aquela empresa por trás. Então, para você querer dar uma solução, antes você precisa identificar qual é o problema. E durante essa jornada da Escola do Empreendedor, acredito que você já iniciou, impactou, ajudou diversas empresas a resolver esses problemas com soluções. Mas quais foram os principais problemas que você identificou nessa jornada dos empreendedores? Eu vou aproveitar o que você falou agora para dizer que nós atingimos uma marca importante para nós, que foi o número de 100 empresas. Agora no começo do ano, de dezembro para janeiro, né, depois do evento Negócios Inteligentes, as últimas 5 empresas que entraram nos ajudaram a chegar na marca de 100 empresas. Então, é uma marca que para a gente é um número, né? Não é 99, não é 101, o 100, assim, tem um número, é um número mágico, né? Então, foi um número bem legal. Cara, os principais problemas, vamos lá. A gente sempre divide nas 4 áreas, né? É meio que padrão para a gente dividir nas 4 áreas. Marketing, processos, finanças e pessoas. Quando a gente fala de marketing, o principal problema que eu percebo é a falta de planejamento de longo prazo. Então, normalmente, aí vocês trabalham com isso muito forte, né? Mas, normalmente, os empreendedores estão sempre num comportamento reativo. Então, eu vou tocando o meu negócio, quando eu vejo que as vendas estão caindo, eu me desespero para fazer alguma coisa. E aí faz uma ação pontual, não faz marketing. Né? Porque marketing, por si só, ele entende que você vai pesquisar o mercado, em primeiro lugar. Segundo, você vai trazer essa resposta do mercado e vai construir um planejamento de longo prazo, você vai pesquisar a concorrência, tem todo um trabalho para você fazer uma coisa assertiva. Então, o cara faz uma ação desesperada. Essa, geralmente, é o principal gargalo do marketing. Por quê? Porque não funciona e o cara gasta muito mais. Então, geralmente, no marketing, a galera falta esse planejamento. Até no evento agora de dezembro, a gente teve no Negócios Inteligentes, a gente teve o depoimento de uma cliente que ela fez uma palestra sobre planejamento. É interessante essa história. Eles começaram com a gente em janeiro do ano passado. Né? Então, 1 ano com a gente. Renovaram agora para esse ano. Se quiser citar nome, pode citar nome. Pode citar nome? Pode então citar é o nome. Rei dos Importados. Um abraço, aproveitar e mandar um abraço para Eloy e Isabela. Rei dos Importados. Eles começaram com a gente em janeiro. E quando foi no meio do ano, ela já tinha, a esposa de Eloy, né, que é a Isabela, já tinha sido desafiada a construir um marketing mais planejado. Só que eles são feras. Quem abriu o Instagram deles, vão ver lá. Siga lá, _ Rei dos Importados. São feras. Impacta muita gente, todo mundo já ouviu falar dessa marca. São muito feras no marketing. Só que o marketing não planejado. O marketing feito ali, como muita gente faz. Vamos fazer um stories legal, tal. E aí, no evento do meio do ano, ela disse assim, eu estou me estruturando para fazer planejado, mas é muito difícil. Por quê? Porque o planejado exige disciplina. Sim. Então ela dizia, eu estou me estruturando para planejar qual vai ser, eu estou estudando para ver meus produtos, aí já conecta com o processo logística para ver a curva ABC, ver qual é o meu produto que mais impacta, estou estruturando para ter o dia da semana que eu produzo, uma série de planejamentos, para pesquisar primeiro o mercado antes de pensar nas publicações. E ela falou isso meio até um pouco angustiada. Ela disse, eu quero fazer porque eu sei que é o certo, mas é muito difícil. É doloroso, é muito mais difícil do que fazer em cima da hora. Quando foi no final do ano, aí ela foi dar o depoimento de que estava sendo maravilhoso para ela. Porque agora ela tinha mais tempo, agora que estava sendo mais fácil. Mais fácil, eram mais assertivas. Então, assim, o meio é muito difícil. Você não faz planejado, aí você vai ter que fazer planejado. É muito difícil. Então, esse é o lance. Agora, depois de 1 ano, ela está muito mais feliz, conseguindo ter mais tempo, conseguindo fazer mais assertivo, conseguindo vender mais. Inclusive, ontem ele me deu um depoimento muito interessante, que é a conexão do offline com o online. Né? Ele está conseguindo pensar numa ação de loja muito conectada com a ação online, e isso está impactando na venda. Agora, não é de uma hora para outra, é comportamento. Isso em marketing, né? Planejamento de médio prazo. Não, e eu estava lá no evento, que inclusive vai ter um esse ano, né? Em outubro, em breve data será publicada. Mas eu achei muito interessante desse depoimento dela, quando ela falou que de fato fez esse planejamento e estava implementando, é que ela é a cara da empresa ali no dia a dia. Isso. Então, ela aparece todos os dias no story, na loja, vendendo alguma coisa. E com esse planejamento, eles começaram a produzir antecipadamente para essas postagens serem programadas de acordo com o planejamento da semana. E aí eles viajaram durante uma semana, não postaram nos Instagrams pessoais dele, pelo que eu entendi no dia lá, sendo que a empresa continuou rodando 100% nas postagens. E até os amigos iam falar com ela, pô, chamei você para o aniversário, vocês não vieram. Só que eles estavam viajando
E as pessoas, por estarem vendo reis importados, acharam que eles estavam em Natal, mas isso só foi possível através de um planejamento que eles fizeram, que estão fazendo, na verdade, para o conteúdo a ser postado não ser algo mais pensado ali no dia a dia. Não, tem esse produto em casa aqui, vamos começar a vender, vamos começar a postar aqui. Não. E eles fizeram realmente todo um planejamento mensal, dia mensal, né? O planejamento que eles fazem. E tudo gravaram antecipadamente para dar uma liberdade maior para eles, para estarem pensando estrategicamente no negócio. E é exatamente quando a gente fala a gente sempre fala lucro e liberdade, é nosso jargão, né? E quando eu falo de liberdade, eu nunca falo liberdade dessa liberdade que a gente comenta assim, vou botar um negócio e aí eu vou viver dos royalties desse negócio, eu nunca mais vou trabalhar na minha vida. Quem é empreendedor mesmo, cara que ama o empreendedorismo, que tá lá com gás, que faz o negócio crescer, ele quer liberdade, ele quer férias, ele quer folga, ele quer tudo isso. Mas ele não quer sair de dentro do negócio dele. Quando eu digo de dentro, não é do operacional, mas ele quer viver o negócio dele. Então, a liberdade é a liberdade de escolha. É eu poder dizer assim, cara, essa semana eu vou viajar. E eu poder fazer isso. E talvez na semana seguinte eu vou voltar e dar o gás na minha empresa. Mas eu sei que ela está rodando e eu posso escolher. É aqui que mora a liberdade do empreendedor. É eu dizer assim, cara, eu estou pensando em passar uma temporada em outra cidade, eu vou ver lá como é que estão os negócios, ver se eu consigo implantar. Que no caso de você não ser empreendedor, você está preso ali a uma carga horária, as férias de tal dia. Vai ter que arranjar alguém para ali. Vai ter que arranjar alguém para ali substituir. Vai ter que negociar ali com o seu diretor, com o seu gerente, se pode ou não pode tirar aquela folga. Então, essa liberdade de escolha é que é poderosa. Inclusive de fazer o que quer. No sentido de negócio mesmo. Porque, rapaz, esse tipo de produto aqui que eu estou vendendo, serviço, eu não estou gostando. Eu vou me organizar para o próximo mês, próximo ano, mudar de negócio. O empreendedor pode fazer isso. Então, essa é a grande liberdade. E aí eles tiveram liberdade de ir para Fernando Noronha. É uma boa liberdade, né? E foi a foto que eles botaram lá, uma foto em Fernando Noronha e os posts rodando, conteúdo rodando normalmente. Porque muita gente diz assim, mas eu não tenho como fazer planejamento porque eu sou quem sozinho. Apareço. Então, como é que eu vou fazer? Aí, ela conseguiu. Então, em marketing, é esse lance. Os outros vai meio que rodar na mesma coisa de planejamento, né? Mas são pontos mais... um pouco mais diferentes. Mas a gente vai chegando neles aí durante a conversa, né? Nas outras áreas. Mas, tá, a gente bateu. Mas eu queria até entender, porque eu acho que um ponto a ser analisado pelas empresas hoje em dia é entender mais sobre pessoas, realmente, de fato. Dentro desse planejamento em relação às pessoas, o que é que você identifica como um gargalo ou como um ponto de atenção a ser visto? Cara, em pessoas, o erro começa lá no início. O erro não começa onde a gente pensa que começa. Porque quando a gente pensa em gestão de pessoas, aí você diz, mas eu tenho muita rotatividade de funcionário. Mas a galera não faz o que eu digo e as pessoas não executam. Eu planejo reunião e ninguém vai, ou o pessoal vai com cara feia. E por aí vai. Meu cliente chegou aqui um dia, eu não estava, e aí eu vi que o atendimento foi bem inferior. E a gente fica tendo que resolver a dor. Tipo, a dor de cabeça, não a fome que fez sentir dor de cabeça. Né? Fazendo uma metáfora. Então, você passa o dia todo sem comer, usando uma metáfora aqui. Você passa o dia todo sem comer, não toma café, não almoça, não janta, chega no final do dia. Você quer só tomar um remédio para dor de cabeça. Tomando Neusadina lá, você tá de boa. Você resolveu a dor de cabeça. O sintoma, não a dor de fato. No dia seguinte, você fica sem comer de novo. Vai ter dor de cabeça de novo, né? Isso. Então, a mesma coisa em relação a isso. A bronca tá lá no processo seletivo. Está lá no processo seletivo. A gente costuma fazer, geralmente, os empreendedores... A gente não, né? Com exceção da Escola do Empreendedor da Ártico e dos mentorados da Escola do Empreendedor, os outros empreendedores, a gente costuma desprezar esse processo. Geralmente, a gente perde alguém sai da empresa, ou até planejado, a gente demite uma pessoa, e aí, na hora de contratar, a gente contrata na pressa, desesperado. Quem aparecer, o cara bota um processo de um dia, vou rodar um dia aqui, o currículo que aparecer, eu pego. E aí não faz uma entrevista estruturada, não analisa esse currículo. Quer dizer, depois disso é muito difícil você estruturar. Existem ferramentas para isso. Então, existem reuniões periódicas, plano de ação, rotinas de monitoramento, que a gente trabalha junto com os empreendedores para ir corrigindo isso. Mas tem que corrigir lá o início. Tem que corrigir o processo seletivo. É fundamental. Inclusive, é interessante esse ponto, porque, por exemplo, a gente está agora no começo de mentoria, né? No segundo mês, praticamente o começo. A mentoria de 1 ano, 2 meses é o começo ainda. E a gente está rodando, acho que 5 processos seletivos simultaneamente. Por quê? Porque é um gargalo de gestão de pessoas. Na hora que você começa a ver que aquele colaborador ali, que você está 1 ano, há 1 ano e meio, há 2 anos dando chance, é rua. É rua. E vamos contratar outra pessoa. Isso não é ser ruim. Isso é ser bom para os que vão ficar.
Você tem uma empresa com 30 funcionários, aí tem 2 que são nó cego. Aí você preserva aqueles 2 ali. Enquanto isso, os outros 28 estão sofrendo, porque a empresa não cresce, você não consegue melhorar a estrutura do trabalho deles. A empresa não cresce, você não consegue pagar comissão, porque o orçamento está pesado. A empresa não cresce, você não consegue mudar a fara, você não consegue melhorar o ambiente. Por quê? Porque tem 2 que estão puxando a empresa para trás. Na hora que você demite 2, você está salvando os outros 28, usando o 30 como exemplo. Então é isso. Principalmente porque as habilidades técnicas são treináveis, né? Exato. E o comportamental não. Então, se você pega uma pessoa que realmente, na índole dela ali, ela é, sei lá, preguiçosa, ela não é proativa, ela não, enfim, não gosta de seguir regras. Se você não faz esse briefing antes para entender, você coloca a pessoa para dentro, porque ela tem habilidade técnica, mas esse resto aí você não vai conseguir mudar. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu repito há muito tempo, que eu li, tipo, acho que faz uns 15 anos, que dizia: contrate o caráter e treine as habilidades. Para mim é isso. Claro que existem algumas atividades que você precisa contratar uma pessoa meio pronta, né? Então tem coisa que você precisa que a pessoa tenha uma formação, tal. Depende do nível, né? Mas você precisa priorizar o caráter. E aí caráter não é só se o cara é bom, se o cara é honesto, mas é o comportamento, como você falou. Tem gente que, por exemplo, um exemplo simples, uma coisa bem corriqueira, que não impacta o faturamento da empresa. Mas tem gente que não consegue chegar na hora de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você marcar 8, a pessoa chega 8h15. Marcar 9, chega 9h15. Não, o seu horário vai ser 10, então. O cara chega 10h15. Não chega de jeito nenhum, nunca. Aí você fala 1, 2, 3, 10 vezes, passa 3 meses. O que é que você está dizendo para a empresa? Todo mundo pode chegar atrasado. O que você está dizendo para os outros funcionários é: cara, chega atrasado. Não tem problema não, porque fulano não chega e não acontece nada. Então, é o comportamental. Se o comportamental não foi corrigido, cara, tchau. Tem muita gente no mercado boa. Um grande amigo meu que também é empresário me disse uma vez, isso sobre o horário, né? Se você chega na hora, você já está atrasado. Exato. E eu cheguei atrasado hoje, ó. Mas na última reunião eu cheguei cedo. Segunda-feira eu cheguei antes, que ela ia esperando. É diferente. Não, tô brincando. Só entrevistar. Mas de fato isso é muito comum. E a gente dá muito esse aviso. Por exemplo, eu já vi isso diversas vezes, até com um cliente mesmo, vindo debater para mim. Cara, eu não tenho outra resposta, é sair de um colaborador que confronta o dono. E aí, quando ele confronta, não é confronta de opinião, de sugestão, porque aí eu acho massa. O colaborador que chega e diz... Tem que ir, né? Tem que ir. Tiago, acho que esse caminho não é legal, vamos pensar de outra forma. Por causa disso. Aí é massa, pô. O colaborador é top. Agora, o cara que confronta mesmo, que é arrogante e tal, aí você... Debochado. Isso é o pior, eu acho. Só nega, né? Deixa pra lá, depois eu resolvo isso. Você tá dizendo pros outros, pode fazer o que quiser aqui dentro dessa empresa. Porque ninguém leva pra canto nenhum. Meu amigo, foi assim, chama aqui, dá 24 horas, que eu gosto de dar 24 horas pro cara dar uma respirada e tal. Mas no outro dia, meu irmão, obrigado e tal. Não precisa ficar também... processo de demissão não é um processo de acerto de contas. É financeiramente, né? Porque você vai mandar para o contador. Mas acerto de contas, porque você fez isso tal dia, porque você fez... Não, é só, cara, não dá mais certo. Obrigado, desejo sucesso. Está aqui o endereço do contador, ou está aqui suas contas e tchau. Sabe? É virar a página mesmo para dizer para todo mundo: esse comportamento não é aceitável. E uma coisa importante, só para fechar esse ponto redondinho, que é um comportamento que eu sempre faço na empresa e que eu indico para os nossos clientes fazerem. Houve uma demissão, eu indico que se faça reuniões periódicas, né? Hoje por semana tem uma reunião estratégica. Mas houve demissão, depois de demissão tem que ter uma reunião. Tem que existir uma reunião. Se for uma empresa muito grande, que tenha setores muito bem definidos, dá para ser só com um setor. Mas se for uma empresa menor, junta todo mundo e faz uma reunião. Fulano de tal saiu. Não destrói o cara. Deixa claro que não existe nada pessoal, apenas não estava dando certo. Mas a gente deseja sucesso, tal. Foi por esse motivo. Isso aqui é inaceitável na empresa. Alinhar direitinho para a gente não ter o susto. Fulano saiu, rapaz, a empresa está quebrando. Aí os outros funcionários começam a ter o efeito contrário, achar que está dando tudo errado na empresa. Depois de uma demissão, reunião, conscientização, explica a galera o que foi que aconteceu e aí começa outro processo seletivo. Se você faz esse ciclo amarradinho, aí a galera vai começando a ver como profissional. E aí pronto. O que o cara faz depois do trabalho, tanto faz, mas lá dentro, seguiu o profissionalismo. Não, e você comentou algo que a gente realmente acredita bastante, que é a importância do processo seletivo. A gente tem um processo seletivo estruturado, mas muita gente não sabe como fazer esse processo de uma maneira efetiva. Se você tivesse que falar para o ouvinte lá em casa, né? Falar agora aqui. Para você, como é que funcionaria o processo seletivo perfeito para minar esses problemas que o empreendedor teria no futuro? Vamos lá. O processo seletivo tem 10 etapas, mas eu vou resumi-las em 3 grupos. Certo? Lá para lá, né? Nós temos na Escola do Empreendedor um manual, que é o manual do processo seletivo. Tudo que a gente faz com o cliente, a gente manualizou antes, né? Para poder estruturar e tornar aquilo um método.
10 etapas a gente faz. Mas eu vou transformar em 3 grandes categorias. Primeira categoria, desenho de cargo. Planejamento do processo seletivo. Esse planejamento ele passa por 3 etapas. Primeiro, analisar o impacto nisso na empresa. Vou contratar uma pessoa. Tá, mas vamos ver o impacto disso aqui. E nesse planejamento a gente vai fazer analisar se a terceirização é uma solução, analisar se a automação de um processo é a solução, analisar se, por exemplo, realocar alguém de cargo é uma solução. Às vezes você quer contratar uma pessoa para frente de loja e tem 3 lá dentro no online que não precisa. Só precisa de 2. Então, de repente, é uma realocação, não é uma contratação. Analise esse impacto financeiro, desenha esse cargo, que pessoa você quer, qual é o perfil exato, sem arrudeio. Eu quero pessoas nesse formato, porque aí no processo seletivo chegou 200 currículos. Você não vai ler um por um, você vai filtrar no Excel. Só quero 10, entrevista só os 10, assertivamente. Então, a primeira coisa é essa, é desenhar cargo, analisar o planejamento financeiro do impacto disso, analisar o planejamento de meta. Vou contratar essa pessoa para quê? Ela vai resolver alguns gargalos. Então, que gargalos são esses? Já escreve isso. Por quê? Porque lá na frente, para avaliar essa pessoa, é com esses gargalos. Ou então é para meta de venda. Quais são as metas que ela vai ter? Em quanto tempo? Planeje esse processo. Segundo passo, realizar o processo em si. O processo ele é profissional. Esquece a amiga do vizinho, esquece a afilhada, esquece o cunhado que está desempregado pedindo ajuda. Esquece esse povo todo. Faz um formulário no Google Form, Typeform, alguma coisa. E, rapaz, está abrindo processo seletivo? É lá no formulário. Coloca profissionaliza. Se tiver uma empresa de processo seletivo, seja nossa ou uma outra empresa, passe para eles. Recrutamento e seleção de maneira muito assertiva. Dentro da seleção, da segunda etapa, né, de fazer o processo em si, tem uma coisa que vale um pouquinho mais de tempo, porque é fundamental. Muita gente quer saber como a gente falou, né, da carreira, da formação, tal. É legal ler o currículo junto com a pessoa, tal. Mas tem uma coisa super importante, que é você tentar encontrar como essa pessoa se comportou na vida profissional da pessoa, lá. Então, por exemplo, você abre o currículo da pessoa e tem lá 6 meses numa empresa. Isso aqui é um ponto de atenção que você precisa perguntar. Cara, por que você saiu dessa empresa? O que aconteceu lá? Aqui você pode descobrir que a empresa era uma pilantra e que não pagava o cara. Ou você pode descobrir que o cara simplesmente pula de 6 meses em cada empresa. Ou você pode descobrir que ele brigou com o cliente, por isso foi demitido. Você vai descobrir dessas coisas. Então, é importante ver não qual é a formação só do cara, mas como ele se comportou ao longo desse processo profissional. Qual foi a experiência que você gostou, que você mais teve? Que você teve, que você mais gostou? Rapaz, eu gostei muito da empresa tal. O que você fez lá que foi relevante? Que experiência você podia contar? Você ir tentando cavar perguntas que tenham relação com a história do cara dentro das empresas. Porque o entrevistado ele vai todo prontinho para um processo seletivo. Então, ele fala sobre ele, sobre o que ele fez entre as empresas. Então, eu trabalhei tantos anos nessa, tantos anos naquela, eu me formei nisso, fiz curso daquilo, mas dentro, enquanto ele estava naquela empresa, o que foi que ele fez? É aqui que você vai descobrir se o cara se comporta bem ou não. E depois na entrevista ele vai confirmar a mesma história também, né? Ou não? Sim, você tem que perguntar. É a ele que eu pergunto. Sim. É o cara mesmo. E eu pergunto até coisas subjetivas. Por exemplo, qual é o teu sonho de vida? Aí o cara diz, rapaz, meu sonho é fazer um mochilão pela Europa. Eu disse, tu já fez mochilão? Aí o cliente aqui falava, meu Deus, por que ele está perguntando se já fez mochilão? Tu já fez mochilão? Ele fez, no ano passado mesmo eu fiz um mochilão na Amazônia, por exemplo. Eu digo, mas tu não está trabalhando na empresa tal? Disse, mas aí deu 6 meses lá e eu pedi demissão para... O cara começa a se abrir inteiro. Você viu esse cara aqui, daqui a 6 meses ele vai viajar de novo. Ele vai só juntar... Vai juntar uma graninha e parte. Se você ficar olhando só, trabalhou na empresa tal, tem essa formação, você não descobre essas coisas. A entrevista tem que ser um papo. A entrevista tem que ser uma coisa leve, para que o cara se abra e vá falando dessas coisas. Eu já ouvi de tudo na entrevista. Que se eu fosse só respondendo pergunta, eu não ia fazer. E, para fechar a entrevista é para perguntar, não é para falar. Tem entrevistador que fala, explica vaga, fala daquilo, diz como é que ele quer que o funcionário seja. Não é para fazer nada disso, é para perguntar. E o cara vai se abrindo. A gente vai sacando essas coisas. Segundo grupo. E o terceiro, aí aqui tem um monte de coisa, né? Tem fazer formulário, tem preparar ficha, preparar o ambiente, várias coisas. E o último grupo, pré-planejamento, execução, e aqui o terceiro, que é o quê? Integração na equipe. Que esse é o principal gargalo, porque não depende de uma empresa terceirizada. Você pode contratar uma empresa de recursos humanos e faz um processo para mim todo formal, me dê os 3 melhores que eu vou escolher. Você paga e nem participa de nada. Não é ideal, mas pode fazer. O lance é a integração. O que acontece quando esse cara chega na sua empresa?
A maioria faz o quê? Joga o cara lá. Ei, obrigado, você foi contratado, parabéns, ó, seu setor é aquele ali. O cara fica olhando, não sabe nem o que vai fazer. Então é preciso passar por um processo de integração. Como é que a gente faz? Primeiro, a empresa tem que ter manual. Processos, regras, missão, visão, o que é que se acredita naquela empresa, o que é que se faz, quais são os inaceitáveis naquela empresa, o que é desejável como posicionamento do profissional. Tudo isso tem que estar desenhado no manual. Esse cara tem que conhecer esse manual. Depois, qual é a sua função? E depois, essa pessoa aqui, X aqui, o seu supervisor, o seu parceiro e tal, vai lhe acompanhar durante os próximos 15 dias. Teve dúvida, pergunta a ele. Teve dúvida, pergunta a ele. Aqui é um gargalo gigantesco, porque os empreendedores normalmente jogam a pessoa dentro da empresa e o cara fica lá tentando. Até em loja, pô, o cara não conhece nada do produto. Não, loja, restaurante. Restaurante, o cara às vezes faz. Rapaz, que eu não conheço cardápio ainda porque eu estou em processo de treinamento. Não, treinamento é antes. Então, é um gargalo que o cliente percebe na hora, né? Na hora. Eu tive um restaurante esses dias que o cara não sabia nada do cardápio. Por isso que eu dei esse exemplo. O cara, fiquei até com pena do cara. Minha esposa, ela tem algumas intolerâncias, né? Aí eu tenho que perguntar muita coisa. Tudo que eu perguntava, ele, peraí, eu vou na cozinha. Peraí, eu vou na cozinha. O cara super bem intencionado. Mas, pô, ele poderia ter tido esse treinamento. 1 dia, 2 dias, ele ia resolver esse problema. Então, esse é o maior gargalo. E qual a diferença que você vê? Porque você tem 2 alunos, né? Como você falou no início da conversa. Qual a diferença e semelhança que você vê nessas pessoas que ainda não empreendem, mas estão ali estudando, cursando administração, aprendendo meio que todos os pilares interessantes para a pessoa começar a empreender ou trabalhar em empresas, e o cara que aprendeu na prática, porque ele precisou da necessidade, às vezes, de ganhar dinheiro, às vezes não é só a paixão, às vezes o cara precisa ganhar dinheiro e começa a empreender com algo. E vai aprendendo a partir dos erros e dos acertos. Tem alguma semelhança clara entre essas 2 pessoas? Ou Tem, não? tem. Existe um problema em administração, que é o curso que eu dou. Eu dou administração em contábeis, mas assim, administração, 95% dos meus alunos são da administração. Hoje na universidade, né? Eu já dei aula dou ainda assim, em outras áreas. Então, por exemplo, eu dou aula numa pós-gestão hospitalar, onde é a galera de enfermagem, não tem nada a ver com gestão, estão ali na marra aprendendo, além da escola do empreendedor. Eu já dei aula de empreendedorismo até para mineração. Uma loucura. Eu tive que estudar mineração para ver como é que funcionam as coisas e tal. Várias áreas diferentes. Infelizmente, os nossos... pessoas mais novas que fazem administração, elas caem num problema que aí todo aluno de administração, todos vão ouvir agora, dia 29, quando voltarmos às aulas, isso de mim. Acho que é 29 ou é 27 que volta às aulas da UFRN. Que a gente acha que vai se formar, e quando a gente se formar, a gente vai conseguir um emprego de executivo num prédio no 27º andar e ganharemos uma secretária para resolver nossos problemas e ganharemos também um motorista para a gente não pegar o trânsito da cidade. Essa é a imagem que se pinta durante muitos anos no curso de administração. Por quê? Porque você pega os casos, e são assim os casos que a gente estuda. Você vai estudar... Então, você vê muito esse empreendedorismo que não estou dizendo que isso não existe. Isso existe. É real. Tem uma estrada muito longa para chegar lá. Tem uma estrada. Nós temos na Escola do Empreendedor uma equipe. Mas eu passei muito tempo só. Muito tempo. Muito tempo. Aí tem vezes que eu vejo assim, pô, mas tem vezes que a gente até fica pensando, pô, mas isso aqui eu fazia mais rápido, porque eu fazia sozinho. Eu fazia de madrugada. Né? Então, quando eu consegui atingir o lucro e a liberdade, né, que a gente tanto fala, a gente tem uma equipe. Né? Então, assim, tem coisas que eu nem sei o que está acontecendo. Mas isso foi uma estrada bem longa. E a gente tem que entender que é essa estrada. E o aluno de administração, ele vem muito com essa ideia dos negócios, do business, não do comércio. Que é a mesma coisa, se a gente traduzir, negócio, business. Mas, assim, a ideia do business, entendeu? A ideia do eu vou para Manhattan trabalhar. Das séries, né? Do Netflix, séries da Netflix. Eu vou ser CEO, tal, entendeu? O cara vai lá, abre um Instagram, o cara tá vendendo docinho, eu não tenho nada contra quem tá vendendo docinho. Tem uma cliente que vende docinho maravilhosa. Inclusive, já que você me autorizou os seus nomes, Gleice Garcia, confeitaria. Trabalha em casa, mas é incrível a comida dela. Os doces dela. Ela até sortiu lá uma cesta de doce no evento. E tá crescendo, mas ela não é CEO. Eu não tenho nenhum cliente que é CEO. Meus clientes são dono. E eu tô falando que CEO é errado. CEO e dono é a mesma coisa. Né? Chefe executivo. Quando a empresa leva você, a empresa é muito grande. Só que eu tô falando da vaidade. Sim. O nome CEO não está errado. CEO, diretor, dono, empreendedor, quer dizer a mesma coisa. Mas a vaidade de que mais importa colocar no Instagram, na bio do Instagram, o nome CEO, do que o negócio dar dinheiro.
Sim. Tá entendendo? Eu tô falando só pela vaidade. Ontem mesmo, eu tava com um cliente que eu tirei onda com ele, o funcionário dele gravou no nosso stories, eu disse, diga que seu CEO tá aí. Brincando. E o cara é CEO, a menina do doce, ela é CEO também, ela é chefe executiva de um negócio, que é a tradução de CEO, né? Mais ou menos. Mas eu tô falando pela vaidade. Existe nos nossos alunos, e muita gente que quer começar um negócio, aquela vaidade, que eu vou criar um negócio aqui, vou vender por milhões. Tem negócio que vender por milhões? Vários. Negócios que deram certo e tal. Mas o cara fez 10 antes que não funcionou. O cara gastou uma grana e ninguém quis o negócio dele. Aí no 10º ele foi lá e vendeu por milhões. Então, essa necessidade da gente menos vaidade e mais vida real, sabe? Mais negócio, pé no chão. Vou botar o negócio para andar. Que é o que os alunos da Escola do Empreendedor mais têm. Que é o que o aluno da Escola do Empreendedor mais tem. Os caras têm muito arregaçar a manga e fazer. Aí eu já vou ponderar para o outro lado. Eu já vou dizer, cara, você tem que tirar umas férias, pô. Seu negócio precisa rodar sem você. Aí já é o contrário. Aí o cara lá da Escola do Empreendedor, o cara que é o empreendedor que nasceu na marra ali, foi fazendo, ele foi tão construído na vida dele de que ele, ou ele faz ou não faz, que é difícil para o cara sair. Aí eu nem julgo tanto o cara que está lá dentro, como também o aluno, ele aprendeu dessa forma. Porque ele... Foi assim que ele conseguiu. Tem um cliente, por exemplo, a gente tem um cliente que é bastante conhecido, porque faz tempo que é cliente da gente, que é o pessoal da Micha Castanha. Seu Manuel é o dono da Micha Castanha. Hoje quem dirige é o filho dele, Cícero Júnior. Seu Manuel, ele começou com uma banca que é menor do que essa mesa que a gente está, é metade dessa mesa. Eu tenho essa foto. Ele mandou uma vez essa foto, eu guardei. Na Rio Branco. E ele começou daquele jeito, ele que comprava, ele que subia, ele que levava. E eu tenho vários outros. O próprio Eloy que a gente comentou, ele começou vendendo na praia. Ele comprava 2, 3 e ia vender na praia, pegava aquele dinheirinho, disse que vendia. Hoje ele tem 4 lojas. Semana tem 6 online e tal. Quer dizer, os caras foram assim que eles conseguiram. Eu estava essa semana com o pessoal da MD8, que é um cliente nosso que trabalha com embalagens. Fui lá visitar o galpão dele, o galpão gigantesco. Mas eu fui olhar o escritório do cara, o cara não está preocupado com a vaidade do escritório dele. Então ele aprendeu desse jeito. Agora, nesse momento que ele cresceu, ele precisa virar a mentalidade e dizer assim, agora eu consigo sair um pouco. Agora eu consigo passear, agora eu consigo descansar, agora eu consigo deixar a empresa tocando. Então, a grande diferença é essa. Eu chamo isso de bimodalidade. Gestão bimodal. Existe um motor de continuidade, que é o motor do dia a dia, do trabalho, de acordar, de fazer, de pagar o boleto, de ver se está dando certo, de monitorar o dia a dia. E motor de crescimento, que é o motor que eu estou pensando daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Para os alunos de administração, eu diria, dá uma desaceleradinha no crescimento, na inovação, nas ideias, e bora focar na continuidade. Para os alunos da Escola do Empreendedor, eu diria, vamos equilibrar aqui, vamos olhar mais para o futuro e se permita agora descansar mais, criar mais a estratégia do negócio. Acho que essa é a diferença. Alexandre, se tivessem mais professores como você, na época que eu era da graduação, eu acho que eu tinha terminado. Não terminou não, cara? Não. Eu achei que tu tinha terminado. Não, eu saí com 50%. Aí, na época, terminei Direito. Na verdade. Você fez Direito. Fiz Direito. Ainda há tempo de voltar. Mas eu sentia muito essa falta realmente na união da teoria com a prática. O que você está trazendo aqui é uma parte teórica, mas com exemplos muito práticos, realmente, de como é a realidade. Como é a realidade. Não só como é essa parte da teoria também. Eu acho isso fantástico. Semana passada, terça-feira, eu fui visitar um cliente e ele disse a mim assim, a gente estava conversando aleatoriedades, porque, na verdade, as reuniões estratégicas, elas acontecem na mentoria, né? A gente tem todo um planejamento, começo do ano eles receberam caderno, já com as 52 reuniões planejadas o ano todo. Porque se eu quero ensinar eles planejamento, tem que estar planejado também, né? Então, planejamento do ano todo, a gente sabe que vai ser discutido cada dia, mas eu vou visitar os clientes mais para conhecer as empresas, para conhecer as equipes. Eu gosto muito de conhecer a equipe do meu cliente, acho muito legal quando eu estou num canto, no mercado. Aí o vendedor e um cliente meu me reconhece, eu acho isso massa, né? Fui visitar um cliente, a gente estava conversando da aleatoriedade da vida, rotina, estava falando de exercício e tal. Aí ele falou um negócio que eu achei muito interessante, e não é um cliente pequeno. Eu não vou dizer o nome agora, porque eu vou falar da vida pessoal dele, então eu vou usar o contrato de confidencialidade que nós temos na mentoria. E ele disse, cara, minha esposa está estudando para um negócio. Aí ele disse lá o que era, um concurso. E ela não para mais. Mas a gente não pode parar de fazer exercício. Que ela tem um problema tal, ela não pode parar mesmo de fazer exercício. Não é como a gente tem que fazer, ela não pode parar. Então eu combinei com ela de fazer juntos às 5 horas da manhã. E eu estou tentando chegar aqui na loja às 8, para poder manter minha rotina e tal. Só que não dá, porque como ela está estudando, eu fiquei responsável por lavar a louça do café. Eu falei, o que isso tem a ver?
Tem a ver porque isso é o mundo real. O cara tem que lavar a louça do café. Ele acorda de manhã cedo, ele tem uma esposa que está doente. Ele lava essa louça, que ele ainda não tem uma empregada em casa, porque ele olhou para a empresa dele e não quer tirar um prolabore alto que permita... Entende? E ele tem que ir lá na loja, porque ele entende que ele não vai passar 20 dias aí na loja, ele vai lá na loja. Eu estou dando esse exemplo porque eu estou querendo dizer que no empreendedorismo existe o mundo, as variações do mundo real mesmo. Então, quando a gente pega lá em administração um caso, aí diz assim, vamos dizer, a Tesla, a Coca-Cola, não é lá que você vai trabalhar agora. Entende? Você vai trabalhar na sua loja, e na sua loja você vai ter que lavar a louça, porque você ainda não teve para contratar um empregado. Você vai ter. Se você organizar, você vai ter uma casa massa, se você quiser. Tem gente que não quer, né? Se você quiser vai viajar, se você quiser, você não vai lavar a louça nunca mais. Tudo isso pode acontecer. Mas na estrada, você vai ter que acordar cedo, porque sua esposa está doente, porque você vai lavar a louça, tal, tal. Então, esse mundo real, a gente precisa se conectar com ele. Estou falando especificamente agora de administração, da UFRN, né? Senão, a gente fala de abstrações. Né? De abstrações. Porque no Google tem um escorregador. Sei lá. Esse tipo de coisa que a gente aprende lá na faculdade. Precisa falar do mundo real. No Google tem um escorregador. Então, eu vou colocar um escorregador aqui na minha loja. Não vai, cara. É outra coisa. É outra coisa. Uma geladeira de cerveja, um negócio de totó. Aí o cara vai... Aí o consultor, sai do curso de administração, consultor formado com essas informações. Aí um cliente contrata ele, aí ele pega um lojista desse que eu falei, que começou na marra e tal. Aí diz, não, primeira coisa, vamos pensar no clima organizacional. Vamos colocar uma mesa de totó. Eu quero vender, pô. Então, é meio que nessa pegada, assim. A gente precisa muito do mundo real, lá no nosso curso. Já emendando agora as 4, né, que você falou, na parte das finanças, né? Sim. Você falou do Prolabore também. Como funciona isso com os casos que você recebe lá, né, na maioria? Ele já tem essa noção ou é algo que você tem que ser construído? A maioria já vem misturando a pessoa física com a pessoa jurídica? Não tem muito definido essa retirada? É uma retirada variável? Nós temos uma metodologia lá que o que sobrou divide por muito tempo. Normalmente a galera vai mais nessa pegada, né? O que sobrou divide. Ou nem é o que sobrou divide. Vai misturando mesmo e não sobra nada e não divide porque não sobrou. Mas assim, nós temos uma metodologia lá que dura 6 meses. Baseado na pessoa que não... Quando eu digo assim, dura 6 meses, é dentro do ciclo de mentoria, né? Não é que é mais 6 meses. Baseado naquela pessoa que não tem nenhum tipo de separação. Então, a gente tem uma metodologia lá de trabalho, onde a gente faz primeiro um levantamento total de custos, levantamento de custos pessoais, depois a gente vai dividindo isso por semana, quando a gente começa a estruturar um prolabore para a pessoa, um primeiro prolabore, a gente vai fazendo para retiradas semanais, depois quinzenais, no final a gente consegue, no final de 6 meses, fazer uma retirada. Tem vários casos que deram certo, mas é um processo doloroso, porque é um processo de comportamento. Se você for na matemática, dá certo demais, porque você vai somar, o que você retira da empresa? Pega lá um extrato, isso foi para você, isso foi para você, isso foi para você, isso foi para você, dá 8 mil. Então eu posso tirar 8 mil. Só que na prática isso não acontece. Por quê? Tem as emoções quebrou meu carro, eu preciso ajeitar. Ou então a empresa não tem 8 mil no caixa de uma vez só, que dê para tirar. Então isso precisa ser organizado. Ou então o meu cartão está pagando conta da empresa, que eu quero ganhar milha para viajar. Tem tudo isso. Mas se o cartão está pagando conta da empresa, então ali é da empresa, não é seu. Aí está dentro dos 8 mil ou não está? Então, na verdade, o processo que a gente faz é meio que de capinar a mata, assim, de pegar Quando você vai abrir uma trilha, eu estudei no Henrique Castiano, aí eu conheço muito trilha, que a gente fazia trilha lá atrás. Era um escoteiro. Eu era escoteiro mesmo. Eu era escoteiro. Aí eu subi ali, vamos abrir uma trilha. Você vai abrir uma trilha, você é um matagal gigantesco. Esse é o trabalho da estruturação financeira. Geralmente tem coisa na conta da mãe do cara, tem coisa no cartão pessoal, tem 3, 4 empresas, uma está no CNPJ da mulher porque foi comprar um produto que não podia passar. Tem todo um emaranhado ali. Então, a primeira coisa é a gente limpar essas informações, organizar essa estruturação financeira, ver o que o cara gasta de verdade, ver o que a empresa gasta, ver o que é receita, estruturar essas coisas, ver se a gente pode mexer nas margens. Tem muita gente cobrando barato por aí, eu bato nisso demais. Porque se eu cobrar barato eu vou ganhar mercado. Não vai. Se cobrar barato, vai se prostituir. Esse nome nem é bom se prostituir, porque dependendo da pessoa, né? Pode até ser alto, pode até ser mais caro, né? Então, não é o caso, né? Porque em Verdades Secretas,
A hora das meninas era 5 mil. Então, não dá para dizer que se Era prostituir é cobrar salgado, barato, né? Vamos mudar esse termo, não é se prostituir, não. É cobrar barato mesmo. Não, elas faturam mais que muita empresa. Elas por aí. faturam muito mais. Pô, uma horinha, 5 mil, o cara fazia 5 por dia, foi 25 mil. Então, assim, cobrar barato não funciona. A gente mexe em margem, a gente mexe muito em curva ABC, que vai na parte de logística, que é alguns produtos que estão só atravancando estoque. Às vezes o cara não consegue pagar um prolabore por um motivo muito simples. Você tem grana, mas ela está estocada. Isso é muito comum nas empresas. O cara tem cliente que acha isso massa. Abre o estoque, pá, olha aqui, Alexandre, como eu tenho dinheiro. Aí você, caramba, mas esse produto ele passa quanto tempo para rodar? E às vezes não é nem produto que não tem muito a ver com o segmento principal dele. Não roda de jeito nenhum. É um produto que vai durar um ano para rodar. Esse dinheiro está parado. Se ele estivesse girando, você conseguiria ter um fluxo melhor. E por aí vai. Tem outra coisa Talvez interessante. se tivesse pegado esse dinheiro desse produto que está parado lá, investindo em marketing para gerar os outros, tivesse dado uma retorno. Se tivesse analisado o portfólio, você conseguia comprar do produto que sai. Isso. Você podia investir em marketing, até para queimar aquele produto. Rapaz, vamos dar um jeito aqui de tirar esse produto para a gente fazer dinheiro. Tem muita coisa aqui no meio para a gente organizar, né? Depois que isso está limpo, aí a gente vai agora para ver quanto é que esse cara gasta. Porque também não é propósito meu de nenhum cliente baixar o padrão. Se ele quiser, eu vou ter que diminuir. Não, pô. Tu gasta quanto? Eu gasto 10 mil. A gente vai estruturar para que o seu prolabore seja 10 mil agora. E lá na frente vai aumentar. Se o cara tá lá, vivendo, rodando, tudo, tá 2, 3, 4, 10 anos na empresa, e ele, somando tudo, ele tira 10 mil, paga o carro, a casa, não sei o quê, não sei o quê. Eu não quero diminuir o prolabore dele. A gente vai só organizar para que esse prolabore seja um salário normal. E assim que ele receba 10 mil. Então, tem todo esse trabalho. Aí sim, vamos organizar o prolabore. Aí começa semanal. Por exemplo, 10 mil eu tiraria 2.500 uma vez por semana. Depois ele começa quinzenal, para ajudar o fluxo da empresa, né? Para não ser uma saída grande. Quando já está tudo organizadinho, aí sim a gente consegue fazer. É um trabalho bem interessante. Agora é desafiador, porque é comportamento. O cara tem que... Como a gente tem reunião toda semana, então às vezes o cara chega, meu irmão, tu não sabe o que eu fiz, o que eu tirei R$1.000 da empresa. Não teve jeito, porque eu precisei fazer um negócio e tal. Não, tá certo, vamos se organizando. E aí no erro e acerto a gente consegue no final ter esses prolabores. Mas, sem dúvida, o prolabore é o principal problema das empresas. Do ponto de vista da gestão, né? Do gestor. Sim. Claro que tem outros problemas. E aí eu gosto muito, no evento agora de dezembro, eu comecei com essa frase. É o mito do não prolabore, que é aquele cara que me disse, não, faz um ano que eu não tiro prolabore, eu quero dar fôlego à empresa. Aí o cara pega o extrato, aí o cara tira prolabore. De 10, de 20, de 100, de 50, de 80, no final das 4 mil. Então, assim, não é um prolabore de 10, de 15, mas o cara tira seus 3 mil, seus 2.500. Então, esse mito do não prolabore, o cara acha que não tira prolabore, mas tira, realmente é um ponto que atrapalha bastante. Mas a principal questão das empresas, agora, sem falar de gestão, mas da empresa mesmo, do dia a dia, é a falta de indicador. É o cara que não tem indicador de nada. Ele não sabe qual produto que sai mais, ele não sabe quais são os custos fixos, ele não sabe qual é o impacto real de um funcionário. Isso existe também, muita gente que é assim. Então, é isso. Análise. Quais são as ações que eles vão ter que fazer para atingir aqueles resultados específicos? Exato. São os OKRs, né? E tudo mais. Não faz nem ideia, não sabe nem o que é OKR, sabe o que é KPI, sabe nada disso. Então é uma coisa. Mas o cara fez, né? Chegou ali. Agora a gente vai organizar para ele ir mais longe. Finanças eu acho que é por aí, é ler. Tem uma frase que eu gosto, que essa frase é minha. Então eu vou dizer o autor, Alexandre Magno. Eu vou até olhar para a câmera, que é o seguinte: uma empresa sem indicadores é como um carro sem o painel de controle com gasolina. Você sabe que o carro está andando, só não sabe até quando. É isso. Então eu estou num carro, não consigo marcar gasolina, mas eu enchi o tanque. Então eu sei que ele vai rodar. Agora até quando eu não sei. Essa é a empresa sem indicador. Está funcionando, está rodando, está dando dinheiro. Até quando? Aí o cara não sabe. Então, olho nos indicadores. Eu gosto muito de vocês, não consigo olhar para a câmera. Meu medo é vocês dizerem, terminamos. Não, tá muito bom o papo. Não, isso, do Prolabore até trazendo para o nosso cenário, durante muito tempo, a gente realmente foi nessa pegada. Era assim, a gente pagava os custos, isso até 2020, muito tempo não, né? Até 2022. 2023 a gente ajeitou isso. Foi. Mas era o quê? Pagava os custos, sobrou quanto? 10. Por exemplo, 10. Um número imaginário aqui. 5 para cada. Divide. 5 para cada. E, só que aí, vamos fazer um investimento. Vamos comprar um computador. Vamos. Ou seja, era misturando pessoa física com pessoa jurídica. Porque o dinheiro que sobrava era nosso, mas ele voltava.
se a gente quisesse investir em alguma E coisa. você nem sabe se foi mais ou menos, porque foi vai e vem, a pessoa fica até sem saber, né? Sim. A empresa não tinha caixa, a gente não sabia a importância do caixa na época, porque empreendedores de primeira viagem ali. Até que a gente começou a conversar mais com as pessoas e foi até que entrou também a importância de ter uma contabilidade junto com a gente. E hoje em dia, eu vou até dizer, você tem que pagar patrocínio aqui pra gente, né? Porque todo episódio ele é citado aqui, o nosso contador Matheus Aranha. Rapaz, Matheus Aranha é um bom contador. É um excelente contador. Rapaz, minha contadora é boa, Tásia, eu vou também falar. Mas assim, Matheus e Tásia, parabéns, porque pensa um negócio difícil, é o tal do contador. E a gente já teve um antes de Matheus, que Foi foi interessante, mas teve algumas faltas ali. Porque o Matheus está trazendo uma visão completamente diferente. Ele trabalha com... integrou todos os nossos sistemas, aí analisa por dashboards as coisas hoje em dia. Magnífico. Então, só o fato de a gente conseguir bater o olho num dashboard e saber como é que está o funcionamento da empresa, em qualquer período que a gente queira analisar, isso daí pra gente já paga. É porque falta na contabilidade, eu até ano passado eu dei aula para um de contabilidade, primeiro período. E eu disse, a primeira coisa que eu disse, cara, vocês estão num local magnífico. Vocês estão no grande Oceano Azul. Porque qualquer tiquinho que você fizer a mais, você já pega todos os clientes da cidade. Agora que eu sei que tem Matheus Aranha e Taz, eu não sei se vai pegar todos. Mas assim, falta um pouco de parceria da contabilidade, da mentalidade do mercado de contabilidade. Tipo, eu preciso ser parceiro da Arthur, eu preciso ser parceiro da Escola do Empreendedor. Eu não posso ser um emissor de DAF. Isso. Né? Isso. Dia É 7. trazer uma visão diferente. Quer participar de um certo edital, beleza, a gente vai fazer todo aqui, organizar, às vezes adicionar um KINAI, fazer uma coisa diferente para você ser aceito, né? Tudo isso a gente não tinha, agora a gente tá tendo. Até preventivo, ó, Preventivo cara, também. esse aqui que vocês colocaram não é interessante, vamos descrever de outra forma, tentar. É muito raro, muito raro. Não, até trazendo um insight aqui para você de algo que ele faz. Ele é uma pessoa muito bem relacionada, ele gosta de se relacionar no dia a dia com essas pessoas, ele vira de fato um parceiro dos clientes, por isso que a gente gosta muito dele. Só que um modelo de captação, de certa forma, que ele encontrou, é que ele participa desses grupos de network aqui em Natal, de alguns famosinhos aí. Mas ele viu que não sentia a genuidade lá dentro, as pessoas eram muito visavam. Enfim, não era interessante. Ele resolveu fazer o dele, só que o dele é diferente. Toda semana ele está almoçando com pessoas. Então, ele chama 6 pessoas para almoçar, geralmente 3 clientes e 3 não clientes, onde as pessoas vão estar conversando sobre negócios, realmente. Só que, geralmente, os clientes são muito satisfeitos. Então, os não clientes começam a conhecer, né? Pô, os clientes dele aqui, junto com ele, no almoço, todo mundo conversando, trocando ideia. E foi aí que a gente virou cliente dele também. Precisamos, então, integrar Matheus Aranha e convidá-lo para participar de uma roda de negócio da Escola do Empreendedor. Com certeza. Ele vai. E, de repente, a gente pode até fazer uma roda de negócio conjunta. Ele chama os clientes dele, a gente chama os nossos, a gente faz uma roda de negócio até maior. Seria Matheus Aranha, está feito convite. Só que eu sei que nisso daí a gente foi para um almoço desse, a gente acabou conhecendo melhor ele, fala com os clientes e aí, gosto, pronto, entrou. Aí depois a gente já foi para almoços pós ser cliente, só que ele sai conectando as pessoas lá para a gente fazer negócio entre si. Sim. A gente já conseguiu clientes desses almoços com eles. Massa. Realmente a galera se relacionando e como é algo informal, é tudo muito genuíno. Então, o feedback que a gente pega não é algo que ninguém está querendo ali falar só por falar. Realmente é que eles gostam do serviço e está ocorrendo uma relação genuína ali, de fato. E entrando nesse ponto, entra naquelas 3 coisas que eu falei do empreendedor. Ele falou muito de conhecimento, né? Conhecimento de gestão, conhecimento de finanças, em marketing e tal. A gente acabou não citando especificamente processo, que é uma 4ª área, mas a gente citou várias vezes aqui, né? Processo de rotina de trabalho, como o rapaz lá que eu falei das 8 horas da manhã, processo de curva ABC, definir os produtos. Então a gente acabou falando marketing, processo, finanças, pessoas. Então a gente falou muito de conhecimento, mas o outro ponto para o empreendedor é conexão, cara. Conexão. O empreendedor precisa fazer conexão. O empreendedor que fica enfiado dentro da loja dele, ele não está crescendo. Precisa fazer conexão. Ele precisa estar em outros lugares. Conexão com fornecedores, conexão com parceiros, conexão com clientes, conexão com, às vezes, empreendedor que não tem nada a ver com o teu negócio. Tipo, você trabalha com tráfego, o cara trabalha com... Quer dizer, acaba que todo mundo é um potencial, mas tipo, o cara tem uma loja de roupa, o outro tem uma clínica de estética. Não tem nada a ver. Tem, pô. De alguma maneira se conecta isso. Ou Às então vezes uma até ideia. levar um insight para o outro, uma Levar coisa que ele está insights. fazendo com o colaborador dele.
A gente fez um negócio É parceria e interessante. benefício. O cara compra uma peça de roupa lá e vai ganhar 10% na clínica de Na estética. clínica de estética, é do mesmo público. E aí são mulheres também. E você, pô... Eu estava ontem com um cliente, me lembrei agora, que ele tá querendo fazer uma parceria, não é daqui, ele é de outra cidade. Ele tá querendo fazer uma parceria com alguns lojistas lá, para que ele tá chegando na cidade. Para que os clientes daqueles lojistas comprando qualquer valor, pode ser R$1 de pão, o cara falou, ele ganhe 30% de desconto nos serviços lá dele. Por quê? Porque o cara não tem carteira de cliente. Ele vai ter um trabalho, vai gastar uma grana para conseguir essa carteira de clientes. Então ele pensou, pô, se eu faço uma parceria com o supermercado, a cidade inteira compra lá, a cidade interior, então a cidade inteira compra lá. Se essa galera vem fazer serviço comigo, isso foi uma coisa que a gente montou junto, né? Então acaba que eu estou ganhando esses clientes. Isso nasce de uma parceria. O cara não vai bater na porta do supermercado. E gera o benefício pro dono também. Pro dono do supermercado e para ele. Só que o cara não vai conseguir fazer assim. Ei, deixa eu falar com o Deixa eu dono falar aí. com o dono aí, eu tenho uma lojinha ali que eu estou abrindo. Não, como é que o cara vai fazer isso? Conhecendo, conectando uma pessoa com a outra. Vendo numa dessa pessoa, ela costuma ir e tudo mais. Aí Exato. começa a frequentar aquele ambiente. Aí isso acontece em rodas de negócio como essa, num café, num almoço, num evento. Não é você, vou procurar uma pessoa. Então, essas conexões, elas fazem muita diferença. A gente vê isso muito forte. Tem várias na nossa cidade, né? Mas, assim, procurar grupos de conexão. E a pessoa pode até inventar mesmo. Júnior, que eu comentei da Micha Castanha, ele conheceu o Eloy, eles são super amigos, ele conheceu o Eloy pelo Instagram. Ele entrou no Instagram e disse, cara, gostei muito do teu conteúdo, cara. Parabéns aí, tua loja, tal, força aí, sucesso nos negócios. Um negócio assim. Aí, Eloy, pô, cara, legal, eu gosto muito de você também, tal, tô vendo sua rotina aí e tal. Sucesso. Aí, pronto. E aí, trocar uma ideia, trocar outra, curte um negócio, curte outro e tal. Quando foi no primeiro negócio de inteligência, 2022, ele ligou pra mim, Júnior. Rapaz, eu tô com um colega que eu tô fazendo amizade com ele e tal. Eu queria saber se eu posso chamar ele pro negócio de inteligência. Eu, na hora, pode chamar. Aí ele chamou. Eles não se conheceram pessoalmente, eles se conheceram lá no evento. Então, assim, ele puxou essa conexão. E aí, a partir daí, eles se conheceram bastante, né? Porque tem as rodas de negócio e tal. Ele virou cliente da gente. Então, vejo que todo mundo ganhou nessa história. Mas, assim, ele ficou lá cavando, vendo os empreendedores que são legais, puxando conversa. O cara pode até marcar um almoço. Pô, cara, tipo legal o teu negócio. Vamos bater um papo, conversar, tal. Marca um café com o cara. Pode ser em grupos formais, como nós, como o contador de vocês que faz, outros que tem na nossa cidade. Mas o cara pode cavar também. O negócio não fica sozinho. Não fica sozinho. É difícil o empreendedorismo, porque é só. A família não acredita. As pessoas não fazem sentido. Os amigos, meu irmão, faz um Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho. Vamos lá, Ícaro de Carvalho. Eu já puxar um outro aqui. Ícaro de Carvalho já fala. O cancelamento começa em casa. É a primeira barreira que você enfrenta já quando você vai empreender. A galera desacreditando já desde casa. Quando você começa a botar a cara no Instagram, os amigos já começam. Blogueirinho, blogueirinha, blogueirinho. Ou seja, é aquele comentário tirando onda, mas é com um tom de deboche, de estimulando você. Um exemplo claro. Nós atingimos 100 empreendedores. É uma marca massa. Agora, no Negócios Inteligentes, nós fizemos uma marca que vocês conhecem, que a gente debateu isso, que era muito importante pra gente, de faturamento, de número de clientes, de ticket e tal. Incrível. Fizemos um evento muito massa. Mas nada é tão grandioso como eu dar aula na universidade. Mesmo que a universidade não seja tão recompensador financeiramente quanto a escola do empreendedor. Mas nada é tão grandioso. Por quê? Porque as pessoas, por mais que você chegue, por mais que você alcance, tem pessoas que não têm mentalidade empreendedora e não vão compreender. Não vão entender. Sim. Então, sua família, que bom que tá dando certo, né? Mas com aquela carinha de força aí. Eu tô falando de mim, não. Falando de todos os meus clientes falam sobre isso. Os amigos não vão entender bem, vão fazer esse deboche, vão dizer, vai fazer uma live, eu vou lá assistir, tá achando que é blogueiro, todo esse negócio. Funcionários nem sempre são aqueles parceiros, tem uns que são super, mas nem sempre são parceiros. Então, assim, ou você se conecta com outros empreendedores que vão dizer, meu irmão, eu tô passando por isso também, cara. Rapaz, é bronca, já passei por isso e tal. Ou então, cara, continua que vai dar certo, eu já tentei por esse caminho e funciona, dá o gás, tudo. Ou então você vai se afundar sozinho, aí, meu amigo, aí é luta. Aí tem horas que o cara quer chutar o balde. Então, meu irmão, que saco esse negócio, não tá dando certo tudo. Então, se conecta com os empreendedores para fazer parceria ou só para bater papo. A gente tem um grupo de empreendedores de clientes que fizeram um grupo entre eles, que é Empreendedores do Sucesso. Eles até me chamaram uma vez para um evento deles. Porque o evento deles é um churrasco. Na casa de um do outro. É só churrasco. Os caras se conectam, 4 caras. São 5 caras. Só para fazer churrasco. Aí eles levam as esposas, tal, bate papo. E isso dá um fôlego. E dá ideia. Então, assim, se conecta com outros empreendedores. Isso é fundamental.
Fundamental. A gente foi, por exemplo, à inauguração de uma cliente nossa, que é Didica, que vocês conheceram lá no evento, Didica Presentes Personalizados. Ela inaugurou o ateliê dela e tinha um monte de cliente nosso lá. Que se conheceram, que fizeram amizade. Estava todo mundo lá dando gás. Deu muito certo, apareceu muito cliente, foi muito legal. Mas imagine se não desse. Pode não dar. Mas os amigos estão lá, os amigos empreendedores, dando um apoio. Um mês depois, teve a inauguração de outra cliente nossa, que é o pessoal da Upper, que trabalha com móveis planejados, inauguraram um showroom. E também, que bom, deu certo, muita gente apareceu e tal. Mas foi muito cliente nosso, muitos amigos. Que se os clientes deles, por acaso, não tivesse dado certo, nós estávamos lá para apoiar. Então, quando eu cheguei, tinha um cliente. Quando eu abri um caderno lá que ela fez de dedicatória e tal, tinha 3 clientes que já tinham passado quando eu cheguei. Clientes nossos, né? Que no caso deles são amigos. Nós também somos amigos, mas assim, no caso deles são parceiros. Então é isso, sabe? É o cara que vai dar o gás, é uma hora que você vai estar... A gente faz live, por exemplo, a gente fez live... A gente não, né? Um cliente nosso fez live semana passada, que foi o pessoal da Manipularte, que é uma farmácia de manipulação. Eu botei no grupo que a gente tem, né? Lucro Liberdade, o nome do grupo. Eu falei, pessoal, vai ter uma live da Manipularte, vamos participar e tal. Quando o cara abriu a live, já tinha 4, 5 pessoas, 6, 7, foi entrando 8, 9, 10, foi entrando gente. Então, assim, o cara já vai pegando gás. Por quê? Porque tem os parceiros. Então, faz conexão. Problematizador... Vai ter em todo canto. E aí tu manda embora, entendeu? Manda embora. Se é da família, se encontra no almoço do domingo. Se é amigo, desfaz, meu irmão. Pra mim, problematizador, dificultador, tchau. Só quero motivador, que mesmo vai dar certo. Solucionador. O cara Se não der, a gente vai fazer dar. Se não fizer, a gente vai fazer dar. Entendeu? E quando não der, o cara vai dizer, meu irmão, não deu certo não, mas respira fundo aí. Mas porque vai dar melhor depois. Vamos pra cima, que na próxima vai dar melhor, Se não for motivador, tchau, meu amigo. Não, isso tem até virou filosofal agora. Ou desabafo. Eu gosto. Porque eu entrei numa aposta com o Thiago, né? Aqui. No bet, não? Não. Nós dois, em relação a uma meta de saúde, de shape, né? A gente chama até setembro. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mulher, Nathalie. Nathalie, entrei numa aposta. Vai ser tal coisa. Só que na minha cabeça... Até agora, né? Meu amigo, eu não perco de forma alguma essa aposta. Eu também não. Os dois vão ganhar. Então, se os dois ganharam, os dois ganham. Os dois ganharam, os dois ganham. Esse é o intuito, né? Os hábitos que a gente vai adquirir com o processo. Mas, enfim, cheguei em casa e contei da aposta pra Nathalie. Ai, Nathalie, como é que você faz uma aposta dessa? Não sei o que, não é pra você fazer. Olha, se você for falar alguma coisa sobre essa aposta, se for comentário negativo, guarda pra você. Perfeito. Guarda pra você. Não quero saber, porque eu não vou perder. O que eu quero falando isso daí é coisa. Se dentro de casa você já não está acreditando em mim, você vai me estimular nesse processo. É isso mesmo. Você pode até não acreditar, mas guarda pra você. Guarda pra você, porque eu acredito. É isso mesmo. Um negócio que eu dou valor, assim, por exemplo, eu falei essa questão da família, mas na minha família tem uma pegada, a gente tem um grupo, né? Que é uma familhinha, o nome do grupo. E tem uma pegada de muita motivação, assim. Todo mundo meio que aplaude o que eu estou fazendo e tal. E é legal porque eu fui para São Paulo semana passada, e aí uma tia minha que vai muito para São Paulo, ela vive lá, ela adora São Paulo. Aí ela disse, cara, você precisa ir na Decathlon. É uma loja que tem lá na Paulista, que é só de roupa esportiva. Aí eu na minha cabeça, minha irmã, eu vou para uma loja de roupa esportiva fazer o quê? Um stories, né? Falando, com conteúdo, só se for. Mas aí eu achei um tênis lá, que eu gostei. Aí eu comprei o tênis. Comprei um tênis aqui e tal, vou começar minha vida fitness. Aí todo mundo, é isso aí e tal, não sei o quê. Aí eu fui, primeiro dia, e só deu o primeiro dia, não consegui continuar ainda. Mas no primeiro dia eu botei o tênis e fui treinar, né? Aí a galera, vamos, muito bom, tal, continua, tudo. Cara, você tem vontade, eu não fui por outras coisas, mas assim, você vai no dia seguinte, né? Às vezes quando você fala um negócio que o outro faz, não dá certo não sei o que, você já desanima. Tem um negócio que aconteceu comigo, tem nada a ver tem a ver com empreendedorismo, mas não com esses empreendedores que a gente está falando, assim, grandes lojas. Uma história muito interessante. Uma vez eu estava passando na Prudente Moraes, que é a rua da esquina, que tem um posto de gasolina, acho que é Lime Silva, se eu não me engano. Na esquina ali, na Lime Silva, e tinha uma pessoa vestida de palhaça vendendo coisinha no sinal. E assim, se quer miserar, quer tirar dinheiro meu, venda coisa no sinal. Eu compro tudo. Jujuba, bexiga, florzinha, qualquer coisa que o cara vender para mim, sinal, eu compro.
Eu tenho esse negócio, eu gosto de comprar essas coisas. Aí, inclusive, um dia desses o cara disse, amigo, meu nome é Einstein. Eu digo, vixe, eu vou comprar do cara. Aí o cara disse, eu quero abrir uma barbearia. Eu digo, vixe, é empreendedor. Me lascou todinho. Aí ele disse, eu tô vendendo esses brigadeiros para completar o dinheiro da barbearia. Aí eu não aguentei, eu comprei um monte de brigadeiro do cara. O cara é Einstein, empreendedor. Mas aí a história da palhacinha, né? Aí a gente passou e não conseguiu comprar dela por causa que o sinal abriu. Aí me deu um negócio no coração, eu passei pela Prudente, aí peguei a outra rua, acho que é São José, não me lembro agora, ou é Romualdo. Aí eu passei do posto, caramba, palhacinha, ó, não comprei o negócio da palhacinha. Aí minha esposa olhou pra mim e disse, vamos voltar pra comprar. Aí eu disse, bora. Aí a gente arrodeou, 2 quarteirão. Quando a gente chegou, a palhacinha tava sentadinha no canto dela. Tipo, ninguém vai comprar esse negócio mesmo. Ela tinha até tirado a meia. Desistiu, tirado o negócio que ela tinha na cabeça. Aí a gente, vem cá, não sei o que e tal. Aí ela chegou, a gente foi e comprou lá o negócio, nem lembro que era um adesivo que ela tava vendendo. E aí a gente parou assim, para não ter risco do sinal, comprou. Quando a gente terminou, o sinal fechou. Aí a gente pegou e botou o carro pro sinal. Quando eu olhei pro lado, a palhacinha se vestindo de novo. Se vestindo toda de novo e voltando pro sinal. Por quê? Não tô querendo dizer que eu sou bom samaritano que comprei o adesivo da palhacinha. Mas é porque, independente se é a palhacinha ou se é o cara que tem uma indústria, como eu falei da MD8, por exemplo, que é um cara gigante, atende Esterbon, atende Juculutu, tanto faz se a palhacinha é o cara gigante. Às vezes, a palavra que a gente diz, a força que a gente dá, a compra que a gente... Fazendo meu amigo, vou fazer no vizinho não, fazendo o cara que é meu colega. Aquilo ali é o gás que o cara precisava para começar de novo. Ou o contrário. Ou a palavra que a gente dá é o que faltava pro cara... Se afundar. De tudo. Falando da história da dieta, né? O cara tá, meu irmão, não aguento mais, não tô emagrecendo nada. Aí alguém olha pra mim e diz, homem, vamos comer esse bolo. Era o que faltava pro cara cair. Então, assim, às vezes, uma açãozinha nossa é o que falta para aquele empreendedor ganhar fôlego e continuar. Então, para mim, motivadores. Se afaste dos problematizadores. Manda embora. Não quero perto de mim. Nem relacionamento, nem amizade, nem sócio. Se é problematizador, meu irmão, tchau, eu vou viver com os motivadores. Porque a palhacinha recomeçou, né? E aí todo mundo pode também ser essa palavra de recomeço. É aquele velho comentário clichê já, né? Que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se essas 5 pessoas forem motivadoras, consequentemente você vai estar mais para cima do Exato. que trabalho. E a gente também ser motivador. Exato. A gente também ser. Tem um negócio que eu falei um dia desses com a minha esposa sobre alguma coisa que alguém da família tinha feito que eu, particularmente, não valorizava. Por exemplo, eu falei agora que fui para São Paulo, eu passei uma semana em São Paulo rasgado, porque eu sou daquela frase, eu fiz um intercâmbio uma vez e o cara disse a mim, um colega meu já tinha feito isso aí, quem converte não se diverte. Não tem essa frase, né? Sim. E era em Londres, então assim, tipo, era, na época eu tava 6. Eu digo, meu irmão, se eu converter, é show, eu não como nem um Big Big, eu não chupo nem um Big Big. Disse, olha, quem converte não se diverte. Eu peguei esse negócio para mim, mesmo sendo em real, eu não converto. Na volta vamos trabalhar, vamos para cima e tal, mas estando lá eu quero viver aquele momento. Então assim, eu gastei uma grana nessa viagem. Assim, foi São Paulo, foi nação Brasil, uma grana, mas gastei um dinheiro. Quando eu voltei, esse colega da família me deu eu tô comprando um negócio, tal, e eu, meu irmão, eu não faria isso não. E na minha cabeça veio a ideia de dizer, isso não é bom não é uma boa ideia não. Veio aqui, porque tem um anjinho do mal falando com a gente. E na hora eu pensei, cara, pra mim, aquela viagem que eu fiz era muito importante. Pra ele, essa outra ação que ele vai fazer é muito importante. Então, o papel do motivador não é aquele aconselhador. Tipo, olha, vá por esse caminho porque eu sou mais velho e eu sei, ou porque eu tenho mais dinheiro, ou porque eu tenho mais experiência. Não. É você motivar no que o outro, para o que o outro é valor. Se você disser, meu irmão, eu queria comprar uma camisa de 5 mil que eu vi num shopping. E isso para mim é uma grande conquista. Eu vou dizer, meu irmão, 5 mil numa camisa. Eu vou pensar. Mas se para o cara é uma grande conquista, eu não tenho que estar julgando. Isso. Eu tenho que motivar ele a conseguir. Bora, cara, bora trabalhar. A perspectiva é diferente. Para mim foi viajar. Para um cara é um carro. Não que a viagem tenha custado o preço de um carro, mas assim, comparando, né? Para outro cara sei lá, é outra coisa. Então, do mesmo jeito que eu não gosto quando uma pessoa olha para mim e diz assim, cara, empreender é muito arriscado, foca aí na universidade, fica só nisso. Eu também não posso ser o contrário. Também não posso olhar para o cara que está ralando para passar no concurso e dizer, meu irmão, largue tudo isso, vai empreender. Para o cara, o concurso é a grande conquista da vida dele. Então, eu acredito nessa motivação, no que é valioso para o outro. É por aí. Talvez eu dissesse, meu irmão, essa palhacinha vai ganhar quanto aí? Não é melhor ela fazer uma faxina?
Eu podia, no meu preconceito, dizer isso. Mas ela quer viver ali vendendo aquele sinal e ela vai fazer a grana dela ali. Então eu vou motivar naquilo que para ela é valioso. Perfeito. Por aí. Eu acho que essas reflexões finais Já foi, né? deu a deixa pra gente chamar a vinheta do De Frente com a Avalanche, né, meu editor? Solta ela aí. De frente para a Avalanche, perguntas e respostas rápidas sobre coisas que inspiraram e influenciaram a sua trajetória. Pode contextualizar um pouquinho também. A primeira delas, um empreendedor ou uma empreendedora que você se inspira ou você admira a trajetória. Vai ser piegas essa, mas eu vou dizer empreendedor e o nome dele é Alexandre Magno da Silva Pai. O nome pai não tem, mas eu vou botar. Meu pai, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas eu vou explicar por quê. É para ser bate e pronto, de frente com o cabia ou pode Não, pode ir. Eu vou dizer por que meu pai. Porque eu já vi todas as fases. Eu tive um problema na minha adolescência com meu pai, como todo adolescente, né? E aí eu me afastei um pouquinho dele. Eles são divorciados, meus pais. E depois que eu me reaproximei dele, eu vi todas as fases da jornada empreendedora. O sucesso absoluto e o fracasso total. Eu vi a loja dele pegar fogo. E ele perder tudo que tem dentro da loja. Caramba. Eu vi ele criar uma grande ideia e, de repente, vi um concorrente tomar. Eu vi ele ser roubado pelo melhor funcionário que ele tinha. Mas eu vi também ele bater a meta da vida dele. Eu vi também uma cidade inteira, uma região inteira, que ninguém dá nada pela cidade, que é uma cidadezinha pequenininha, e ele conseguir vender mais do que o concorrente da nossa cidade gigante. Então, eu vi muita coisa. Em todas elas, eu nunca vi ele dizer assim, meu amigo, que droga. Nunca. E é nunca mesmo. Eu estou falando da pessoa que está de dentro. Eu nunca vi meu pai questionar, reclamar, ter raiva da vida. Nunca, nunca. Para vocês terem ideia, a loja dele pegou fogo. Faz 2 anos, eu acho. E ele estava aqui em Natal. A loja é no interior, na cidade de Parazinho, Rio Grande do Norte. E ele estava aqui em Natal quando soube que a loja pegou fogo. Estava pegando fogo. E ele foi-se embora para lá, né? Foi-se embora para lá. E ele perdeu tudo que tinha dentro da loja. Graças a Deus o estoque era no outro endereço. Mas o que tinha dentro da loja, ele perdeu completamente tudo. Em 24 horas, ele tinha outra loja aberta. Caramba. Foi incrível. Foi incrível. Porque ele não parou para reclamar. Ele chegou, a cidade é muito pequena, então todo mundo já estava ali, já tinham aberto a loja, já tinham tentado resolver, tal. Mas imagine você chegar numa loja, na sua loja, olhar assim, de madrugada, tem um monte de gente na praça, e você só olhando, quando você olha, tá só as cinzas. Tem nada. Ele chamou os funcionários, reuniu, fizeram uma oração, e ele disse, amanhã a gente vai dar continuidade, vamos para casa dormir. Aí eles foram. No dia de manhã, ele juntou todo mundo, pegou a galera do estoque, vão para o estoque agora vocês, vão montar, é loja de móveis, vão montar os móveis lá, montem móveis. Foi para a galera da venda e disse, vamos ver se a gente consegue pegar os computadores, o que é que funciona, o que é que não funciona, para a gente poder, cobrança, tentar montar um escritório aqui em casa. E foi na cidade pegar um ponto. Ele é uma pessoa que estava na cidade há muito tempo, tem credibilidade, conseguiu, e também tinha acontecido esse acidente, ele conseguiu chegar e conseguiu um ponto. Foi, não dormiu, foi, no dia seguinte tinha uma loja montada. E aí o pessoal da rede que ele faz parte de uma rede de lojas, disse, rapaz, eu não parei nem de chorar ainda. Tu já montou uma loja. Esse é emblemático, porque é um incêndio, porque todo mundo viu. Mas eu vi isso sempre. Sempre. Então, assim, tem horas que eu estou, meu irmão, isso aqui não deu certo, isso aqui. Aí eu lembro dele. Eu digo, ele jamais reclamaria. Ele jamais pararia. Tem horas que o cara enche o saco mesmo, reclama e tal. Mas eu estou falando reclamar no sentido de blasfemar, de dizer que não está dando certo. Desacreditar. Então, quando eu penso, ele não pararia. Então, eu não vou parar também, não. Então, Alexandre Pai é a escola da escola do empreendedor. Muito bom. Poderoso. Uma empresa ou uma marca que você admira? Pela cultura, valores, princípios. Ignição Digital. Sem conheço dúvida. essa. É a empresa de Érico Rocha. Sim, de Érico Rocha. Mas não é só pelo método, não.
como cliente, em algum tempo, eu pude ver um zelo pela qualidade. É uma empresa que não é uma empresa... O nome é uma empresa conhecida, tipo Google, Coca-Cola, né? Mas, assim, é uma marca que... uma empresa que tem um olhar pro cliente, foco do cliente, muito forte. Muito forte mesmo. Então, é uma empresa que eu gostaria de ser. Não sei se foi nessa direção, mas é uma empresa que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser a Ignição Digital. Muito bom também. Um livro para recomendar para a galera de casa. A única coisa. Top. Fala sobre foco. Leitura simples. Mas que todo empreendedor precisa ler, porque todo empreendedor perde o foco. Esse não conheci e também nunca tinha indicado aqui. Interessante. A única coisa. É um tipo de livro que não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma ferramenta, mas ele fala de algo que nós empreendedores sofremos muito. Porque qual é a ideia do empreendedor? Qual é a principal natureza do empreendedor? É a inquietude. Empreendedor é inquieto. Se você não for inquieto, você não é empreendedor. Se você for aquele cara aqui, não, tá bom assim, vou ficar com o mesmice, não mexe no tempo que tá ganhando. Você não é empreendedor. O empreendedor é agoniado. Ele quer criar coisa nova, ele quer inventar, ele quer... Né, o empreendedor ele tá fazendo. Tanto é que o empreendedor hoje, você pega um cara que está faturando bem, lucrando bem, organizando, e o cara contrata uma mentoria como a nossa. Por quê? Porque o cara não quer mais. Tem um colega meu que é meu cliente, meu amigo de infância, chamado Roberto Vinícius, dono da Face Doctor, lá em Campina Grande, que eu fiz uma avaliação com ele esses dias e ele não deu 10 para nada. Eu disse, vai dar 10 para nada, cara? Aí ele disse, rapaz, não. Um dia que eu dei 10, eu terminei. Eu encerrei minha vida. Então ele deu 8, deu 9, deu 7, deu 6, deu 9,5, mas 10 ele não dá. Essa é a pegada do empreendedor, é inquietude, inquietude, inquietude. Só que isso tem uma armadilha. Nessa inquietude, a gente quer sempre criar coisa nova. Então eu estou aqui, rodou as mentorias, legal, o cliente está crescendo, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer outra coisa. O cara fica inventando, vou abrir outra empresa, vou fazer outro negócio. E aí a gente precisa voltar para o foco. Porque o que você dá foco, você expande. Então, a única coisa, é um exercício assim de... É isso aqui que eu vou até o fim. Tem que ficar retrabalhando, né? Retrabalhando para realmente se lembrar que é a única coisa. É a única coisa. Isso aconteceu comigo muito forte quando eu saí da faculdade. Eu tinha 1000 ideias. E aí teve uma hora que eu disse, meu irmão, eu quero ser professor de administração. Eu não fazia nem ideia que eu ia ser professor de não empreendedores. Né? De não administradores, que é o caso dos empreendedores. Não administradores de formação. Eu olhei para os lados assim, eu decidi que nada ia ser interessante para mim que não fosse relacionado à docência. Tipo, na nossa época da faculdade, o sonho era ser trainee do Itaú. Meu irmão, trainee do Itaú é o melhor negócio que tem. Trainee do Sebrae, fantástico. E por aí vai. Mas eu não quero ser professor? Então só é interessante para mim se for professor substituto de algum canto. Ou professor efetivo de algum canto. Só isso que é interessante para mim. Estou falando isso antes de ler o livro, né? É claro que eu tropecei várias vezes, como todo ser humano. Mas a única coisa. Muito bom. Foco total. Um filme ou uma série ou um documentário? Aí não vai ser culto, não. Certo? Não vai ser culto, não. Para mim, filme é clique. Tem nada de culto nesse filme. Mas é clique. Irmão, aquele filme isso é incrível. Clássico, isso é clássico. Aquele filme é maravilhoso. Aquele é o filme da minha vida. O pior que clique. Esse filme é um dos poucos filmes que eu tenho memória afetiva em relação a ele, porque eu era muito novo, faz muito tempo esse filme, 2006, eu acho. Muito. Mas foi um dia que eu fui para o cinema com meu pai, nesse dia, e que o filme, pelo que ele retrata, né, na hora lá, foi um dos poucos que eu chorei. Eu não choro com o filme, né? Mas aquele era muito novo, acabei chorando, me emocionando de fato ali com aquele filme. E me lembro porque foi um dia que eu fui com meu pai para o cinema, a gente assistiu esse filme. Então, para mim, também é um filme muito... E dá para fazer uma analogia com o empreendedorismo, sim. Dá, porque total liberdade. Tem empreendedor que fica o tempo todo querendo voltar. Ah, aquela que eu fiz deu certo, aquilo que eu fiz deu certo, aquilo que eu fiz deu certo. Fica voltando. E aí quando você vê, tipo, você poderia estar pensando no futuro e não ficar querendo voltar atrás, né? Voltar atrás passou. Tem uma coisa fundamental. Deu ruim e passou. Tem uma coisa fundamental no que você está falando de empreendedor, que é o seguinte, é interessante como tudo na vida da gente coloca uma sementinha pra gente lá na frente germinar. Que inclusive é de outro filme isso, que é Quem Quer Ser um Milionário. Fala sobre isso. Sim. O boyzinho vai lá pro programa e toda pergunta, em vez de ele ter estudado, ele lembra de uma coisa da vida dele. Quem é o personagem que fica na nota de $5, de $1? Aí ele lembra de um dia que ele pegou essa nota por algum motivo e comentou com um amigo quem é esse? Ah, é o presidente tal. Aí ele decorou aquele negócio e acertou a pergunta. Então o filme vai mostrando isso. Quem Quer Ser um Milionário é outro filme interessante. E o livro Quem Quer Ser um Milionário é muito bom também. Mas Clique, lá em 2000 e alguma coisa, fala do que a gente fala hoje.
Lucro e liberdade. Lucro sem liberdade é o que o cara vive lá no final. Isso. A filha cresce, ele não vê. 2006. 2006. O filho cresce, o pai morre, ele não consegue ver. Então, assim, não faz sentido lucro sem liberdade. Liberdade sem lucro não tem como, né? Você não consegue ganhar dinheiro se você... Não consegue ter liberdade se você não tiver grana. Mas lucro sem liberdade também não faz sentido. É preciso viver a vida. E aí, estar com os seus, ter que tirar suas férias, fazer tudo isso. Ontem eu estava com um cliente, um casal, e eu disse, qual foi a última vez que vocês dois saíram? A gente sai, às vezes, sem falar da empresa. Eu, vixi, nunca. Depois, então, eu vou mandar aqui um link para vocês de um rooftop, que inclusive super indica ali. Atma, descobri já conhece? Meu irmão, não conhecia não. Eu fui lá, mesmo, coisa linda. É uma mesa do cantinho. Com aquela luz que pisca. A luzinha, A luz muda de cor. Aí eu falei, Atma, vocês vão ter que ir essa semana para lá. Não pode falar de empresa. E manda uma foto para mim lá do Atma. Brincando com eles, claro, eles não têm que ir, não faz parte do... Mas assim, Clique fala sobre isso, né? Liberdade. O cara, quando percebe, claro, ali é uma mentira, né? O cara tá avançando. Mas acontece na vida real. Quando você percebe, passou 10 anos e você não saiu com sua esposa, e você não viu seu filho crescer, e você perdeu uma programação da sua família, e você fez isso porque está fazendo um negócio. Não precisa. Dá para ter lucro e liberdade. Clique. Perfeito. E para finalizar, um podcast que você recomendaria também para a galera escutar? Rapaz, vai ter que ser o meu. Podcast, tirando Vivendo no Ártico, que a gente tá aqui, é maravilhoso. Podcast Escola do Empreendedor, né? Vou ter que indicar o nosso podcast. Estamos em recesso, mas estamos voltando. Toda semana, na segunda noite, a gente coloca uma edição lá dos nossos empreendedores. A gente conta a história deles. E a gente tenta, como aqui também é bem... A gente fez um momento bem descontraído. A gente tenta ser uma coisa muito descontraída e, principalmente, mostrar o que é o empreendedor além do negócio. Porque o meu negócio é um, de vocês é outro. Cada um é um diferente. Mas o que você é além do negócio. Né? Quem é você, o que você faz, o que você gosta, o que você fez que deu certo, o que você fez que deu errado. Então, eu vou fazer esse mexão, né? Podcast Escola do Empreendedor. Top. Vale? Vale, com certeza. Com certeza. Então, agora, além de agradecer a sua presença aqui, espero que tenha sido só a sua primeira passagem aqui no nosso, Foi massa. No nosso podcast. Eu queria deixar um momento para você falar aí com os nossos ouvintes, aqueles empreendedores aí que estão vivendo, apesar da conversa que ele ouviu aqui hoje, mas ele quer sim ter algo a mais, quer ter um suporte a mais, como ele pode estar acessando aí a Escola do Empreendedor. Show de bola. Agora eu vou conseguir olhar para a câmera. Escola do Empreendedor você encontra no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todo lugar. Escola do Empreendedor Natal, por enquanto. Em breve, Escola do Empreendedor Brasil. Mas você encontra no Instagram. Mas eu queria falar uma outra coisa. A gente falou sobre conhecimento e sobre conexão. Mas tinha um terceiro ponto que eu queria fechar com esse assunto, que é continuidade. Continuidade é o que faz o jogo dar certo. Do aluno da área de administração, o empreendedor que construiu tudo na marra, continuidade é o que faz a coisa dar certo. Continuidade significa ficar muito feliz quando suas vendas dão certo. Quando você faz uma ação de marketing que não funciona, você respirar fundo e continuar. Continuidade é quando sua equipe toda vai embora e você continua. É quando incendeia a sua loja e você continua. É quando você faz um evento, não tem ninguém e você continua. É quando você faz uma live, não fica bom, fica capenga, fica meio tosco e você faz de novo. É quando você publica 1 mês, 2 meses, 3 meses de conteúdo, não vinga e você continua. Empreendedorismo é sobre continuidade. Muita gente valoriza uma palavrinha maravilhosa chamada iniciativa. Proatividade. Só que isso é fácil de achar. Achar pessoas motivadas é muito fácil. Junta uma galera, pessoal, eu tô abrindo uma empresa, vai ser assim, 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 junta um monte de gente para lhe ajudar. Não é sobre iniciativa, é sobre acabativa. É sobre continuar, né? Quando a motivação acaba. Empreendedorismo é quando continuar quando a motivação acaba. Quando não é mais motivador, quando não está dando certo, quando está cansando, continuidade. Na mentoria a gente tenta sempre fazer esse processo. Puxa de novo, dá fôlego. Por quê? Porque senão a gente vai abrindo várias caixinhas na vida e deixando várias caixinhas abertas e nenhuma fechada. Então, pega um projeto, um sonho que você tem, um negócio que você tem, pode ser o inventário da sua loja, pode ser ampliar sua empresa, pode ser abrir uma filial, pode ser abrir um negócio do zero, pode ser um novo produto,
e vai até o fim. Se permite o fracasso. Para porque deu errado. Para porque não funcionou. Mas não para antes de saber. Se permita o fracasso. E depois começa de novo. Então, continuidade. Essa é a palavra para você continuar quando a motivação acaba. Perfeito, perfeito. Não, e o último ponto tem em relação a esse de continuidade. Aí já até escutar realmente um feedback seu em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Porque essa é a primeira vez que você, de fato, disse que está conseguindo ter uma continuidade com uma assessoria de marketing que vem lhe ajudando da melhor forma. Como é que a Artico vem ajudando você durante esse nosso tempo de parceria? O que a gente trouxe de diferente que realmente você está gostando no desenvolvimento do nosso trabalho? Eu acho que a grande questão, vou até tirar eu acho, 2 palavras que eu não gosto: dica, qualidade e acho. 3. Dica porque ninguém dá dica, né? Você dá uma sugestão, um encaminhamento e tal. Qualidade porque qualidade é subjetivo. Cada um tem uma qualidade. E acho porque eu não acho. Eu penso de uma forma, acho é muito pouco. Então, o que eu vivi na Artico é diferente do que eu vivo em qualquer outra agência. Eu passei por muita agência. Muita. Eu digo a você que eu estou procurando uma agência faz quase 10 anos. E quando eu falo agência, eu falo em todos os sentidos. Falo de tráfego, falo de produção de conteúdo, falo das 2 coisas juntas, falo de coisas separadas. Todas as possibilidades. Pessoa autônoma, que não vai dar o gás. Uma agência meio que interna, que é uma pessoa que eu vou contratar e vai ficar aqui. Uma agência mesmo estruturada, como é o caso de vocês, tem local, tem série e tal, tem funcionários. Mas eu nunca vivi um processo de parceria. Eu sempre vivi um processo de demandas de trabalho. Então, pelo menos, não estou dizendo que todas as agências são assim, mas as que eu experimentei, em todas essas possibilidades, autônomo, agência grande, agência pequena, fundo de quintal, agência gigantesca, com faixa daqui, vai ser um sucesso. Falta de parceria. Você pede uma demanda e eles entregam a demanda como se eu estivesse pagando por um serviço pontual. Mas uma parceria dizer, nós estamos dentro. Então, o que eu sinto da Artico é que vocês estão dentro da Escola do Empreendedor. Claro que no outro endereço, de outra forma, vocês estão dentro da Escola do Empreendedor. Esse regime de parceria, para mim, é o lance. O que é isso na prática? Na prática, se a gente puder ter abertura para discutir ideias no grupo, é a gente fazer as nossas reuniões, que às vezes eu furo, mas as reuniões são fundamentais para mim, é um diferencial. É a gente poder saber que a gente pode trocar ideias sobre outros assuntos que estão na periferia do tráfego, que talvez não seja o tráfego, mas estão ao redor do tráfego, né? Como o nosso conteúdo, a gente sempre discute, como a questão do social selling, como a questão de como está a nossa página, até do evento, a gente chegou a discutir ideias para o evento. Então, para mim, esse regime de parceria, de eu saber que eu tenho essa equipe aqui dentro da Escola do Empreendedor, é, para mim, o diferencial. E foi isso que, quando o Thiago chegou lá, ele apresentou lá, eu disse, bom, se for desse jeito, é a primeira vez. Se for desse jeito, é milagre. Eu devo ter tido alguma coisa assim. Eu sou bem desacreditado. Eu disse, rapaz, se for assim, é milagre. E né? Pelo menos tem sido até então e acredito que vai continuar sendo. Então, para mim, esse é o diferencial. Isso a gente vive na nossa mentoria. E eu digo para todo mundo, vou dar aula, inclusive, de consultoria na faculdade. E é o primeiro ponto. Esse negócio de consultor... Meu irmão, o consultor tem que estar de mão dada com o cara. Consultor, assessoria, o que for. Então, para mim, a Artico é isso. Eu sinto que a gente está de mão dadas. Perfeito. Pois vamos dar as mãos aqui agora, né, amiga? Obrigado aí. E valeu. Até a próxima. E você que ficou aqui nos ouvindo até agora, assistindo aqui e aprendendo, né, com o grande Alexandre aqui, parceiro da gente. Até a próxima semana com mais um novo convidado para ter mais conhecimento de marketing, empreendedorismo e inovação. Valeu, galera.